E aí galera, tudo bom? Como combinado, estamos aí de volta para mostrar a física crazy para você, mostrando aqui então a ideia de como calcular pressão, ok? Observe aqui que nós temos três situações diferentes aqui. Temos a situação a situação B e a situação C. Na situação A, o que nós temos? Nós temos uma quantidade de líquido a uma profundidade de 80 centímetros, parecida com a situação B, que também 80 centímetros de fluido, é um líquido, 80 centímetros de fluido também, um outro líquido, correto? Porém, existe uma diferença entre os três. Observe na extremidade de cada recipiente. Aqui está aberto a pressão atmosférica, aqui está fechado com um êmbolo, parecido àquele da seringa, aquela coisinha pretinha que você empurra. E aqui está sendo aplicada uma força nesse êmbolo. Bom, então são três situações diferentes a serem analisadas. Dá uma olhadinha. Para a situação A, você tem o quê? Você tem a pressão nesse pontozinho aqui embaixo. É o que? A pressão atmosférica acrescida de quê? Da pressão que o líquido exerce. Então, essa pressão que o líquido exerce depende de quais fatores? Depende do tipo de líquido que tem aqui, tipo de fluido. No caso aqui é o H2O, que é a água. Então, nós temos que a pressão nesse ponto é a pressão atmosférica, ok? Mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Bacana? Então, essa é a expressão para calcular nessa situação. Então, todo exercício que tenha essa situação parecida, aberto à atmosfera, você vai analisar com essa equação aqui. O princípio de Stevens é a pressão relativa. Bom, nesse outro caso, o que você tem? Você vai ter uma situação um pouco diferente. Ele está fechado, é a pressão absoluta que eu quero calcular. Então, a pressão absoluta eu tenho o quê? É o tipo de fluido que tem aqui, que é a densidade dele, né? A gravidade, o que mantém ele aqui na superfície da Terra, vezes a altura. Quer dizer, quanto mais fluido tiver por cima desse ponto, maior a pressão. Bom, nesta situação aqui, na situação C, é parecido o seguinte: você tem uma seringa e você está aplicando uma força ao líquido que está dentro da seringa, porém você tapou a extremidade da seringa, correto? Parecido. Então você aplica uma força. A variação de pressão aqui nesse ponto vai ser transmitida ao longo desse ponto. Então a pressão aqui vai ser acrescida da pressão que você exercer aqui. Então logo a pressão nesse ponto vai depender de quê? Da força que você aplica no êmbolo. Essa força que você aplica sobre uma área é a pressão, mais a pressão no líquido, parecido com a daqui, ó. Então a pressão no líquido, que vai ser a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então para esse aqui, ó, a expressão para calcular seria essa aqui, correto? A pressão é a pressão que é exercida sobre o sólido, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Bacana? Vamos fazer então o primeiro, olha cá. Da primeira situação, situação A, que nós temos esse aqui, ó, né? Então, voltando à situação A. Qual é a situação A? A situação A, você tem o fluido aqui, ó, ele está aberto, tem a pressão atmosférica, tem o tipo de fluido, que era a pressão e a altura. Então, você tem qual é a equação que você vai trabalhar? É esta equação aqui, ó. Ok? Que é a pressão atmosférica, quanto que ela vale? Está aqui, ó, 101, 101 vezes 10 a terceira Pascal, que às vezes você acha 101,01 vezes 10 a quinta Pascal, que é a mesma coisa, mais a densidade da água. Qual a densidade da água? 1000 kg por metro cúbico, então 1,0 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que no nosso caso vamos utilizar a gravidade aqui como 10, ok? Vezes a altura. Quanto que é a altura? A altura é 80 centímetros, correto? Então, voltando aqui, ó, 80 centímetros corresponde a 0,8 metros. Já passamos, observe, é aqui que normalmente a galera erra, porque aqui eles utilizam ele em centímetro. E de acordo com esse Sistema Internacional de Medidas, temos que usar ele em metros. Bacana? Então, vamos continuar. Bom, então observe, já substituímos os valores, né, como mostrei. Vamos fazer. No caso aqui, ó, eu conservei. Resolvi essa parte aqui, ó, que é 0,8 vezes 10, dá 8 vezes 1, então dá 8. Peguei o expoente aqui, a potência, conservei, está aqui. Bacana? Então deu 8,0 vezes 10 terceira. Observe, eu posso somar isso aqui com isso aqui? Posso, porque o expoente é parecido aqui, ó. Tá vendo? Aqui também a galera erra muito, porque às vezes aqui tem um número diferente daqui.
O número tem que estar igual, é mexerica com mexerica, valeu? Você vai somar isso aqui então. Somando deu 109,0 vezes 10 a terceira Pascal. Essa valeu. Bom, aí a galera vai e muda às vezes. Coloca, professor, eu vou adiantar então. 1,09 vezes 10 a quinta Pascal. O que é isso? Simplesmente andou com a vírgula para lá. Qual é a vantagem de deixar na outra unidade? Que você pode colocar em quilopascal, que a galera novamente mais lê. Legal, então? Bom, então vamos ver as outras duas, então. A primeira, então, fizemos, né, porque tinha atmosférica. A segunda está fechada, que era só a pressão absoluta aqui. Nesse ponto é a mais simples que tem. Então, sempre que tiver um exercício que tem a situação, você vai utilizar, então, o que? A pressão, a equação de pressão absoluta. Mais simplesinha, que é a densidade, que vale 1000, coloquei aqui, vezes a gravidade, que vale 10, vezes 0,8, opa, o que é 0,8? São 80 centímetros já transformado em metros. Multiplico isso por isso aqui, ó, ok? Que vai dar quanto? 8. Depois eu multiplico 8 por isso aqui, por esse 1, deu 8, peguei aqui, conservei, ó, 8,0 vezes a terceira. Bacana? Ou simplesmente 8 quilopascal. Show? Bom, a outra situação aqui, o quê? A outra situação você tem a força exercida no êmbolo, que vai ser transmitida a pressão até aqui. Bom, então nesse caso eu tenho que calcular a pressão que está sendo aqui, ou de acordo com a força aplicada, primeiro. Então, como nós já chegamos na equação aquela hora, né, mostrei para você, então vamos ver como ficou. Bom, ficou da seguinte forma. Observe a situação C. Você tem a pressão 1, que eu mostrei, que está sendo aplicado no êmbolo, igual a seringa, tá lembrado? Mais a pressão absoluta. Essa pressão que é exercida pelo sólido, como você calcula? Tá lembrado, galera? Ó, força perpendicular à área, força sobre a área. Mais, para adiantar, estou substituindo a densidade, que vale 1000, que é 1,0 vezes 10 a terceira, quilograma por metro cúbico, vezes a gravidade, estamos arredondando para 10 metros por segundo quadrado, vezes 0,8. 0,8 é o quê? 80 centímetros. Bom, então é o seguinte, quanto que é a força? A força, mostramos lá em cima que ela vale 10 newtons. 10 newtons. A área, olha aqui a observação, a área é 1,0 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. A área de quê? Ah, esta areazinha aqui, vamos voltar lá em cima para ver. Opa, vem esse aqui, ó. Tá vendo? A área do êmbolo aqui. Tem aquele valor. Voltaremos ao exercício. Então, observe que, no caso, já vamos substituir. Olha, aqui é a área. Opa, professor, de onde surgiu esse 8 vezes 10 a terceira aqui? Isso é uma mágica? Não, olha aqui, 10, voltando lá em cima, 10 vezes 0,8, deu 8. 8 vezes 1, 8. Então, cá, 8 vezes 10 a terceira. Ok? Então, resolvi aqui que esse valor. Nesse lado aqui eu substituí os valores. Agora eu vou resolver essa parte. Eu tenho 10 dividido por 1, que vai dar 10. Aqui é menos 4. Está embaixo aqui, ó, no denominador. Quando ele passar para o numerador, ele vem positivo, ok? Matemática básica. Então, 10 a quarta. Opa! Eu posso somar isso com isso aqui? Olha o expoente aqui. Eu posso somar isso aqui com isso aqui? Dá uma olhadinha no expoente. Vê se posso. Na verdade, eu não posso. Por quê? Porque nesse ponto aqui eu tenho 4. Esse ponto aqui eu tenho 3. Aqui é a laranja. Aqui é a mexerica. Vou ter que fazer uma mágica agora. Transformar essa laranja em mexerica. Tum. Pronto. É ele aqui. O que eu fiz para transformar a laranja em mexerica? Bom, eu fiz o seguinte, doido. Eu peguei aqui e andei uma casa decimal para cá, ó. Olha aí, estou diminuindo. É isso? Dá uma olhadinha. Vê se eu posso fazer esse valor aqui. Ou deveria andar para cá. Vamos ver se você vai conseguir ver aqui, ó, onde que poderá ter o erro que você fazer. Se você andar para cá, eu tenho 1,0 vezes 10 a quanto? Para dar o mesmo? Então, eu teria que andar para cá, ó. Não é isso? Ó? Daria 100. Tá conseguindo entender aqui onde a galera erra normalmente? Ó, eu tenho 10 vezes 10 a quarta, não é a mesma coisa que 1 vezes 10 a terceira. Eu não posso fazer. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho que colocar, na verdade, isso aqui valendo 100. Porque 10 vezes 10 a quarta não é a mesma coisa que 1 vezes 10 a terceira. Mas é a mesma coisa de quê? É a mesma coisa que 100. Vamos colocar aqui para você entender, ó.
Tira a vírgula. Opa! E agora, professor, posso fazer? 10 vezes 10 à quarta é a mesma coisa que 100 vezes 10 à terceira? É a mesma coisa. Bom, agora você vai poder fazer o que agora? Você vai somar isso com isso aqui agora. Bacana? Para somar, o que agora é mexerica, aqui é mexerica. Show de bola? É isso aí. 3 situações diferentes, 3 problemas.